Dando início, então, ao clube do livro de hoje, nós vamos começar com... Serão 5 encontros, né, sobre eletrocardiograma, tá? Sou Carlos Henrique Demarquita, sou professor da FAMEP, coordenador do programa de residência de cardiologia pediátrica e ecocardiografia fetal e pediátrica. Bom, aqui seria só um esquema, por problemas técnicos talvez o videozinho não rode, mas é o resumo, né, dessa apresentação inicial. A gente vai ver em detalhes o sistema elétrico, né, de condução do coração, onde a gente vai ter o estímulo é gerado então no nó sinusal, ele chega no nó atrioventricular principalmente através de umas vias especiais, tá? A gente tem vias internodais, 3 no átrio direito e tem uma que passa para o átrio esquerdo, que é uma fibra interatrial, que tem o epônimo, né, de Bachmann. O nó atrioventricular, no assoalho do átrio direito, o feixe de His, que é quem perfura aquele isolante fibroso que existe entre os átrios e ventrículos, o feixe de His se dividindo entre o ramo esquerdo, que tem 3 subdivisões, 3 fascículos, e o ramo direito, cada um para o seu ventrículo, terminando nas fibras de Purkinje, que são como aí as raízes de árvore que vão levar todo esse estímulo elétrico com uma velocidade maior até as células miocárdicas de contração. Bom, alguns detalhes anatômicos, então, só para frisar, né, da anatomia, para reforçar, né, as coisas importantes para quem trabalha com cardiologia pediátrica, né? O mouse está aparecendo? Tá. Aqui, localização do nó atrioventricular, tá? Então, para quem trabalha com cirurgia cardíaca, cardiologia pediátrica, isso aqui é importante reforçar, né? O nó atrioventricular, ele está, então, no teto do átrio direito, na junção com a veia cava superior, tá? Exatamente na crista terminalis, tá? Na junção da crista terminal com a veia cava superior. E o nó atrioventricular. No átrio ventricular, no tradicional, no famoso triângulo de Koch, né? Ele está no ápice, né, desse triângulo de Koch, que é formado pelo folheto septal, né, da válvula tricúspide, o tendão de Todaro, que é a continuação da válvula de Eustáquio, e o ósseo do seio coronário. Isso daqui ainda é endocárdio do átrio direito. Na verdade, aqui a gente está no septo atrioventricular. Se a gente furar aqui, nós vamos do átrio direito parar no ventrículo esquerdo, na porção muscular do septo atrioventricular. O feixe de His, então, é o que penetra esse isolante, né, fibroso que existe entre átrio e ventrículo. E veja que a maior parte do sistema elétrico de condução está na face direita, né, tá certo? A gente só tem lá em cima aquele feixe de Bachmann, que é uma via internodal, né, interatrial, que ele passa, ele se origina bem praticamente desse feixe, desse trato aqui mais anterior. E o ramo direito, então aqui é tudo endocárdico, tá? Subendocárdico, tá? Tem ramos importantes que vêm pela banda moderadora e vão terminar nas fibras de Purkinje. Do lado esquerdo, a gente tem a esterilização aqui na face endocárdica do ventrículo esquerdo, do ramo esquerdo. Veja que ele se esteriliza bem na região subaórtica, tá? E ele também, aí ele vai ter os seus 3 fascículos e termina nas fibras de Purkinje. Então, em termos de cirurgia, a importância de a gente conhecer aqui nas cirurgias onde vão ter, mexer em vias de saída do ventrículo esquerdo, nas membranas subvalvares aórticas, naquelas ampliações de septo, tá? A gente pode, então, ter bloqueios de ramo esquerdo. E o contrário, quando a gente vai mexer lá na região perimembranosa do septo, o nó atrioventricular, então os bloqueios atrioventriculares, e quando a gente vai mexer na região de junção de cava superior com o átrio direito, as disfunções do nó sinusal. A irrigação também é importante para a gente, não só porque depois, né, vai ter a aula de isquemia dos infartos, mas em termos nas cirurgias cardíacas também. O nó atrioventricular, ele tem a sua artéria, que é a artéria do nó atrioventricular, que na maioria das pessoas, em torno de 60% a 80%, ela é ramo da coronária direita. O nó sinusal, o nó atrioventricular também tem a sua artéria, a artéria do nó atrioventricular, que também em 60% a 80% das pessoas ela é ramo da coronária direita, lá próximo da interventricular posterior. O feixe de His
ele tem uma irrigação praticamente dupla, tá? Tudo que está ali no septo interventricular, o septo interventricular, ele tem irrigação dupla, né? Os ramos septais, os 2/3 superiores do septo interventricular são irrigados pelos ramos septais, que são ramos da interventricular anterior. E o terço inferior do septo interventricular é irrigado por ramos da interventricular posterior. Então, por isso o feixe de His tem, então, uma irrigação geralmente dupla, tá? Veja que, então, os infartos de coronária direita vão ter disfunções de nó sinusal, bloqueios atrioventriculares na maior parte dos casos. Um pouquinho da fisiologia para a gente entender a importância dos eletrólitos aqui. É por isso que toda vez que, né, vamos discutir algum caso de arritmia, a primeira pergunta é como é que estão os eletrólitos do paciente, né? A gente tem no coração as células que têm automatismo, chamadas célula P, de marca-passo, né, em inglês, de pacemaker, que são essas células, a maioria delas são localizadas, então, nos nós, no nó sinusal, no átrio ventricular e também no sistema de His, a gente vai ter ela também, até nas células de Purkinje, a gente vai ter mais em quantidade menor, tá? Logo ao lado delas, a gente vai ter algumas células chamadas de transição, e a maior parte do músculo cardíaco são as células M de miocárdicas, são ricas em miofibrilas, que são especializadas em contração. Existe uma grande diferença do potencial de ação, lembra de potencial de ação, né? Entre essas duas células, né? Qual que é a principal diferença? Aqui é o potencial de ação clássico de uma célula miocárdica, né? São 4 fases. Fase 0 é a de despolarização, onde para essa célula contrair, precisa chegar um estímulo elétrico nela, tá? Ela não se despolariza sozinha. Essa é uma grande diferença entre a célula do sistema que tem automatismo e da que não tem automatismo. Então, a fase 4, que é a de repouso, né? Ela é na horizontal. Então, aqui precisa chegar um estímulo elétrico. Chegando um estímulo elétrico, o que acontece? Abre os canais de sódio. Então, é o sódio que entra na célula, tá? E despolariza e vai gerar o potencial de ação. Depois a gente tem a fase de platô, fase 1, fase 2. Veja que a célula do miocárdio ela tem uma fase de platô mais prolongada do que as outras células. Aqui é importante, né? Uma célula especializada, então, ele tem que ter uma diástole legal, então tem que ter um enchimento para depois ter a contração. E depois a fase 3, que é a fase de recuperação, né? E a fase 4, que é aquele estágio. As células do nó sinusal, as células que têm automatismo, elas têm, já começa diferente da fase 4, elas sozinhas vão elas se autogerar um potencial de ação. Chegou no limiar, né, onde é deflagrado a despolarização, ela se despolariza, ela não tem aquele platô, se repolariza e volta de novo fase 4. Então, aqui, e quem entra para a despolarização, aqui é um pouquinho diferente, é o cálcio. Então, veja a importância da gente ter sódio, potássio, cálcio e magnésio, né, super controlados para a gente não ter alterações elétricas no coração, tá bom? E então esse automatismo, então ele não é só do nó sinusal. Então todo o coração pode gerar estímulo elétrico, tá? O nó sinusal, as vias internodais, tá? O nó atrioventricular, só que todos têm frequências mais baixas. Então quem comanda o ritmo do coração? Quem despolariza primeiro, quem tem a frequência mais alta, por isso que é o nó sinusal. Isso daqui, então, porque aquela rampa da fase 4, ela é mais inclinada, ela chega primeiro no limiar de despolarização, ok? Então, se a gente tem um bloqueio atrioventricular, se a gente lá na cirurgia da comunicação interventricular, a gente lesou no atrioventricular, o sistema de His pode gerar, então, uma frequência cardíaca, geralmente isso é frequências de adulto, tá? Tudo que nós vamos falar hoje na aula de eletrocardiograma vão estar em termos de frequência de tempos de adultos, ok? Uma frequência em torno de 40, 45, tá? Os fascículos, né, os ramos também vão ter as fibras de Purkinje, se tiver lesão, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, você vai ter uma frequência ventricular em torno de 30 a 40. O próprio miocárdio, tem algumas células miocárdias que podem gerar, então, potencial de ação, tá? Só que a frequência vai diminuindo, né? Ok? Isso é super importante, tá? Para gente aí que trabalha, acho que principalmente, né, em UTI, em cardiologia pediátrica. A gente tem nessa fase, né, de despolarizou, nessa fase de platô, ela é dividida em período refratário. O que é período refratário? É quando você não consegue despolarizar de novo a célula. Ela está despolarizada, mesmo que chegar um estímulo elétrico, ela não se despolariza de novo. Só que esse é o período refratário absoluto.
tá? Que é esse início aqui. Essa fase descendente, que é coincidente com o pico da onda T, é o período refratário relativo. O que significa relativo? Se chegar um estímulo um pouco mais forte, você consegue despolarizá-la. Só que, qual que é o problema? Não é uma despolarização geralmente normal. Nessa primeira linha aqui, a gente tem uma extrasístole ventricular que caiu sobre a onda T, mas não desencadeou nenhuma arritmia. Agora, você pode, desde que tenha uma extrasístole ventricular ou um choque elétrico, você pode desencadear taquicardias ou fibrilação ventricular, porque você está naquele período de refratário relativo, onde a célula não estava pronta para se despolarizar. Então, qual que é a importância disso daqui? Número um, sempre que for cardioverter, sincronizar o eletrocardiograma com a cardioversão, tá certo? Por quê? O que que acontece quando você põe lá no aparelho sincronizado? O choque é dado na onda R, tá? E não em qualquer lugar, tá? Porque você corre o risco, eu já presenciei isso, de não sincronizar, a pessoa fibrila mesmo se cair um estímulo elétrico na onda T, tá? E a outra coisa é para a gente tomar cuidado, o paciente lá veio da cirurgia, se teve alguma lesão de coronária, ou né, no paciente isquêmico por natureza, essas extracístoles que caem em cima da onda T são extracístoles perigosas, tá? Existe até uma classificação de extracístoles em gravidade, que podem desencadear torsade desponte, são as taquicardias ventriculares, tá? Então, observar isso daqui e sincronizar as cardioversões. Bom, indo então agora para a interpretação do eletrocardiograma, o papel que a gente vai registrar é milimetrado, tá? Onde a gente tem, né, na vertical, né, no eixo Y, a gente tem amplitude, ok? Quadradinho, cada 1 milímetro corresponde a 0,1 milivolts. Então, 10 milímetros corresponde a 1 milivolt, tá certo? E na horizontal é tempo, onde cada quadradinho pequenininho é 0,04 segundos, ou 40 milissegundos, tá? 5 quadradinhos, né? 5 vezes 4 então vão ser 0,20 segundos. É, E isso daqui, o que que é importante isso daqui? O pessoal que faz eletrocardiograma, isso a gente tem que ficar bem atento. Essa é a padronização de um eletrocardiograma básico de rotina, que é onde você deixa a amplitude em N. Então, quem faz eletro precisa ver que a gente pode mudar isso no aparelho. Tem dois N's, N sobre 2, mas esse daqui vale quando é N, tá? Ou seja, 10 milímetros, 1 milivolts. E quando a gente usa 25 milímetros por segundo de velocidade de correr do papel naquele eletro antigo ou do aparelho digital, tá? Então tem que sempre, muitos traçados saem com essa padronização, a gente sempre deve iniciar o eletro olhando isso daqui. Isso daqui, então, é uma padronização onde ele tem que ter, são 10 quadradinhos, aqui está até 15, né? Veja que a inteligência artificial tem alguns, essa é uma aula híbrida, né? Com uma coisa de inteligência artificial, mas a gente precisa tomar cuidado, porque eles dão alguns gráficos meio deformados, tá? Você tem que ter, o padrão é 10, né, na amplitude e 5 na coisa. Ou os elétrons mais normais, eles vêm escrito onde foi feito o N e o 25 milímetros por segundo. O, o fundamental para a gente entender todos aqueles vetores, todas aquelas ondas, né? Porque que o VS é para cima, para baixo ou é isoelétrico, é a teoria do dipolo, tá? Isso é da física, né? Onde você tem, por isso que a gente sempre vai ter um eletrodo explorador e um eletrodo o de base e o que vai explorar, o que vai observar, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui está um eletrodo no braço esquerdo. Então, todo vetor, toda a corrente elétrica que vai em direção ao vetor, ela vai ser traduzida no papel como uma onda positiva. Tá? Então, quando o eletrodo está olhando a ponta da seta, ou quando essa eletricidade está vindo em direção ao eletrodo explorador, ela vai ser positiva. Toda vez o contrário, se a onda elétrica está indo fugindo, né, do eletrodo explorador, ele vai ser negativa. E se o vetor resultante, essa corrente elétrica, está perpendicular ao observador, vai ser ou isoelétrico ou mais e menos, tá? Tá certo? Isso aqui é básico para a gente entender por que que são 12 derivações, uma diferente da outra. Você vai ter a mesma onda com uma amplitude numa derivação, outra amplitude em outra derivação, tá?
E o nosso eletro de 12 derivações, são dois planos, tá? A gente tem, então, o plano, aqueles eletrodos periféricos, né? Que a gente põe no braço direito, no braço esquerdo, e numa perna. A segunda perna é apenas o terra, né? Na verdade, são necessárias uma perna. Tá? Que geralmente é a esquerda, onde está o eletrodo do triângulo de Einthoven, né? Então a gente tem um plano frontal, tá? Que é feito pelas derivações periféricas, e um plano horizontal, que é feito pelas derivações pré-cordiais. A somatória desses dois planos, a gente vai ter uma noção de todas as paredes e segmentos do coração. Então, aqui o plano frontal. É importantíssimo, então, para quem faz o eletrocardiograma, não trocar os cabos, tá? Isso é uma coisa que a gente deve sempre prestar atenção. Então, o padrão mais utilizado é a história do verde e amarelo, que seria do Brasil, né? Do lado esquerdo, que seria o lado do coração, a cor mais escura nos pés, né? E o vermelho e preto, né? Do lado direito, tá? Existem outras, às vezes mudam as cores, mas quando é mudado as cores, nos eletrodos vêm os lugares de serem colocados, tá? Então tem que ser colocado no lugar certo, porque é aqui que você vai ter aquele sentido da eletricidade no local certo. A gente tem derivações chamadas de bipolares, então D1, D2 e D3. Ó, veja que o eixo do D1 é de um braço no outro, então vai ser um vetor na horizontal com a ponta da seta para cá. Tá? A gente vai jogando tudo isso, né, num eixo só. Então, o D1 vai estar aqui em 0 graus, tá? O D2 ó, vai estar em 60 graus, tá? E o D3 em mais 120 graus, a ponta da seta, então, sempre para cá, ok? A VR é a do braço direito, né? De right, de direito, ok? Ela seria uma unipolar, que a gente fala, onde está faltando a pontinha da seta aqui, a ponta da seta do AVR tá para cá, tá? Nesse quarto quadrante, a gente vai dividir, então, em quadrantes, né? Isso daqui nós vamos ver mais para frente. O AVL é o correspondente aqui, que seria em menos 30 graus do lado esquerdo, tá? E o AVF, que é a do pé, em mais 90 graus. Tá certo? Então, isso daqui tem que estar também na nossa mente, que é onde a gente vai calcular os eixos no plano frontal. Posicionamento dos eletrodos, né, para as derivações pré-cordiais, para o plano horizontal. Aqui são os marcos anatômicos importantes que todo mundo que faz eletro precisa. Então, não é em qualquer lugar, né? Então você precisa, qual que é o ponto de referência? Como os eletrodos são colocados, ó, em quarto espaço intercostal e em quinto espaço intercostal, você tem que saber onde está o quarto espaço intercostal. O ângulo external é o ponto de referência, tá? Então você tem o manúbrio, o corpo do externo, o ângulo external, então a segunda costela que se articula aqui, então o espaço logo abaixo da segunda é o segundo espaço intercostal, passando o dedo, terceiro, quarto espaço intercostal. A gente vai ver que V1 é aqui, V2 é contralateral. O V3, ele é entre o V2 e o V4. V4 é no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Ok? V5 e V6 não é descendo, tá? Isso é um erro que a gente vê na implantação. Você tem que colocar, no mesmo nível, tá? Do V4, tá? Que vai V5 na linha hemiclavicular anterior, V6 na linha hemiclavicular média. Bom? Então, tá aqui os quatro, tá? Quarto espaço intercostal, tá? Se você coloca V1 ou V2 mais alto, você vai criar os distúrbios de condução pelo ramo direito. Muitos dos distúrbios de condução do ramo direito que a gente tem são porque os V1s estão aqui para cima, tá? Então tem que ser no quarto espaço intercostal. As mulheres vão dar com maiores, né? Que tem mama, vai ter que essas vibrações, às vezes o V4, né? Vai estar um pouquinho mais baixo, porque tem que ser onde você consegue, né, colocar, mas tudo bem, nas crianças a gente não tem esse problema. Olhando num plano horizontal, você já consegue ver aqui onde estão as derivações e quais paredes que essas derivações vão ver melhor os eventos, tá? Quando vamos falar de isquemias aqui vai ser bem importante, tá? Então, V1 e V2 ó, são derivações que elas vão olhar bem o ventrículo direito e a parede septal, tá? V3 e V4, parede anterior, e V5 e V6, parede lateral, né, do ventrículo esquerdo. Então, V1 e V2 septal, V3 e V4 anterior, V5 e V6 lateral.
Aí nós temos, né, principalmente aqui na cardiologia pediátrica, é importante a gente conhecer umas derivações, as derivações direitas, tá? Quando que a gente vai usar derivações direitas, né? É quando você tem citos inversos, né? Que vai estar tudo invertido, tá? Ou mesmo em destrocardia, mesmo em citos sólidos também, as pré-cordiais a gente inverte, tá? Nos citos sólidos, você inverte todo o elétron, tá? As periféricas e as precordiais. Quando o citus é sólido, apenas o coração aponta para a direita, você inverte apenas as pré-cordiais, tá? Porque nos citos sólidos, o átrio direito vai continuar à direita, o esquerdo à esquerda. Você só vai ter o desvio do eixo, então você muda só as precordiais. Elas são colocadas em imagem em espelho, das do lado de cá, então os pontos de referência são o mesmo, tá? Então o V4 é na M clavicular, no quinto espaço intercostal, à direita. E aí vai o V5 e V6R. Tá? Quando a gente pensa em infarto de ventrículo direito, também é interessante fazer o V3R, tá? Porque é para olhar mais lado direito do coração, ok? Tem eletros de 15 derivações, onde faz parte o V3R e um V7 e V8, que é uma derivação posterior que a gente vai ver aqui. Existem derivações posteriores, tá? O V7, tudo naquele mesmo plano, quinto espaço intercostal do V4, tá? Não vai descendo, ok? O V8 é bem no ângulo aqui da escápula, certo? Então, V7, V8 e até V9, isso aqui é mais utilizado em pesquisa de infartos mais restritos a aparelhos mais posteriores, mais dorsais. Aí na beira do leito, né? Na beira do leito a monitorização já é mais prática, ok? Por isso que, né, o pessoal sempre pergunta, esse monitor é de 3 ou 5 eletrodos? Mas de qualquer forma, sendo de 3, é um para o braço direito. As cores às vezes mudam, mas de padronização seria a branca, que é de braço direito, no ombro, né? Em qualquer região ali mais próxima do ombro, né? É, o preto, o braço esquerdo, e o vermelho seria a perna esquerda, que seria logo abaixo ali do ictus cordis, mais no final do rebordo costal, ou mesmo logo no final do rebordo costal aqui. A gente tem nossos problemas de curativos, né? De esternotomia, de dreno de tórax, então a posição vai sendo um pouco adaptada. O padrão com 5 eletrodos, você tem praticamente as 12 derivações no eletrocardiograma, só que você vai ter uma pré-cordial apenas. Então, onde você põe aquele eletrodo, que seria o V, vai ser aqui, nesse caso aqui, a gente vai ter no monitor o V1, mas onde você colocar aqui, você vai ter o V6, por exemplo, o V4, tá? As outras têm que ser nesse lugar para a gente ter o D1, D2 e o AVF com eixos e planos certinhos. Ok? Acho que a maioria dos nossos monitores são de 5 cabos, né? Bom, aqui para a gente entender o eletrocardiograma, ok? Vamos dissecando essa passagem de potencial de ação, então, do nó sinusal, tá? O nó sinusal, então, como ele está colocado lá no topo do átrio direito, ele vai se despolarizar, então, célula a célula, tem aquelas fibras, né, que facilitam mais o átrio, ele vai de célula a célula também. Isso gera um primeiro vetor, tá? Que a disposição inicial é do átrio direito, ok? Que vai fazer então o início da onda P. Essa onda P está em V1, aqui em V5. A de D2 é muito semelhante a V5. A gente vai ver que a gente sempre, quando a gente fala de onda P, a gente vai olhar D2. Tá? E a segunda fase da onda P é a disposição do átrio direito, que ele se dispolariza milissegundos após o início do direito. Em V1 é o que vai dar aquela fase negativa, tá? E em V5 ou em D2 é o finalzinho da curva, tá? Então, a onda P, que é a despolarização atrial, é a somatória, então, de átrio direito com átrio esquerdo. Lembrar que o átrio direito um pouquinho primeiro. O vetor final, o vetor resultante disso, vai dar um vetor que, se a gente colocar, então, aqui na nossa, né, no nosso plano frontal, vai estar geralmente em torno de 60 graus, que é a derivação D2. Então, por isso que é fundamental os monitores lá da UTI de centro cirúrgico terem o D2, então os eletrodos estarem posicionados certos e ter uma monição de D2 para a gente saber se é ritmo sinusal. Lógico que derivando o vetor, se ele é positivo aqui em D2, ele vai ser, derivando para D1, vai ser positivo em D1, derivando para VF, vai ser positivo em AVF, tá? E vai ser AVR, ó, AVR, a pontinha da seta está errada, tá vendo? A pontinha da seta do AVR é para cá. Ok? O eletrodo explorador está aqui. Então, aqui é o final da seta. Então, AVR, a onda P, é negativa. Tá certo? Então, ele é positivo em D2, D1,
tá? AVF e negativa em AVR. Isso fala para gente que é um ritmo sinusal. Vamos ver a definição de ritmo sinusal. Agora a gente vai para o ventrículo. O ventrículo ele se despolariza em três tempos. Isso, né, é dividido didaticamente, mas é o que acontece, por isso que dá o QRS. O primeiro vetor, aqui está número 2, porque ele considerou o número 1 o atrial onda P, tá? Então a primeira parte do ventrículo que se despolariza é o septo, tá? O septo, ele gera um vetor, né, a somatória dessas células septais, um vetor que vem para a direita, tá? Nesse ângulo aqui. É por isso que se a gente olhar em V5, que está olhando daqui, você vai ter uma Qzinha negativa. E se você olhar em V1, a primeira onda de V1 geralmente é uma onda positiva, tá? Minúsculo ou maiúsculo é pela amplitude, tá? A primeira onda é sempre R, a segunda onda é S. Se a gente tiver uma terceira onda para cima, né, vai ser o R' e para baixo o S'. A primeira onda negativa é a Q. A primeira onda positiva é R, tá certo? E ela é minúscula se ela tem menos de 5 milímetros. Mais de 5 milímetros, ela vai ser representada pela letra maiúscula, tá? Então, entenderam? O mesmo QRS. Olhando de V5, você vai ter, então, uma onda Q pequenininha, que é a despolarização septal. Olhando de V1, você vai ter uma onda R pequenininha, que é a mesma despolarização septal. Nós estamos olhando o mesmo vetor de pontos diferentes, tá certo? Aí, a segundo vetor, que aqui está como 3, seria a grande massa ventricular. Essa grande massa ventricular gera um vetor resultante com um eixo bem parecido com o DP, em torno de 60 graus. Tá? Olhando de V5, nós vamos ter então uma grande onda R, tá? A amplitude da onda corresponde à quantidade de massa que despolariza, a energia, tá? Então e corresponde então ao ângulo, né, que a gente está olhando e à massa muscular, a duas coisas. Então vai ter uma onda R grande em V5. Em V1 nós vamos estar olhando a energia tá fugindo, então vai ser uma onda S para trás, tá? E o terceiro vetor de despolarização ventricular são as bases, tá? As bases do ventrículo. Gera esse vetor pequenininho aqui, tá? Que vai aparecer em V5 como onda S, tá? Negativa. E aqui em V1, muitas vezes geralmente nem vai aparecer, porque ele vai estar, igual a gente falou, mais ou menos em 90 graus. Então, entenderam? Geralmente são três vetores, né? Dividindo didaticamente, e depende de cada lugar que você vai olhar, vai ser QRS, vai ser R'inho, São, tá? Dependendo do local que você está olhando. Então, vai ser do ângulo com esse vetor resultante e da massa muscular também. Por isso que a onda P é baixinha em amplitude, porque a massa atrial é pequena, por isso que o QRS ele é amplo, porque a massa é maior, né? Aqui a gente vai voltar aqui nessa transição de QRS, né, nas precordiais, a transição normal. Então, isso aqui é o básico, né, para a gente chegar lá no monitor, e isso aqui é importante, o pessoal da enfermagem, todo mundo, né, precisa saber isso daqui, se o ritmo é sinusal ou não. Então, a gente segue aqui, é um algoritmo, né? Primeiro, se o ritmo ventricular, que seria ventricular, a gente vai pelo QRS, né? A onda maior geralmente é a onda R, né? Nós vamos estar, lembra que a gente vai estar monitorizando o D2, tá? Monitor sempre olhar D2, onde a onda R é ampla. O RR é regular? Se sim, a gente vai para a próxima. A frequência cardíaca do adulto de 50 a 100, na criança vai estar lá, né, na parede, vai estar lá os valores esperados para a criança. Se está dentro do esperado, né, ok, sim. Cada onda P precede o QRS, isso daqui é fundamental para ritmo sinusal. Tem uma onda P, na sequência um complexo QRS, tá? Sim. A onda P é positiva em D2? Sim, então nós estamos frente a um ritmo sinusal. Qualquer um não, você deve investigar uma arritmia, tá? As crianças, a gente, quando elas estão em sono, em respiração, você vai ter um RR variável, mas aí é com a respiração, é fisiológico. Talvez pode confundir um pouco aqui, mais para frente a gente vai ter um exemplo de arritmia sinusal, que seria uma normal, né? Variação fisiológica do RR. Mas num paciente lá em UTI, tomou um remédio, essa variação já é pequena. Então, o RR irregular, geralmente isso é importante, as crianças a gente vê pouco isso em fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial, a característica da fibrilação atrial não tem onda P, tem um tremor da linha de base e o RR é bem irregular, tá? Então tem que ser RR irregular, frequência está no esperado para aquela faixa etária, tem que ter todo P segue um QRS e a P tem que ser positiva em D2. Isso é definição de ritmo sinusal.
Como é que a gente calcula a frequência cardíaca? Aqui tem três formas, tá? A mais prática e fácil é só a gente decorar esses números aqui de cima, que é o 300, 150, 100, 75, 60 e 50. A gente procura no traçado um local onde a onda R, ela coincide com a linha maior aqui do padrão milimetrado. No próximo a linha maior, que seria 5 quadradinhos, se o próximo R tivesse aqui, a frequência seria 300. Aqui 150, aqui 100, aqui 75, aqui 60. Isso daqui está um pouco antes dos 50, tá? Então essa frequência está um pouco a mais do que 50. Então, entre 50 e 55, mais ou menos. Aqui dá uma ideia aproximada, tá? Da frequência cardíaca. Se você quer uma coisa mais exata, tem duas fórmulas aqui. Uma constante 1.500 divide pelo número de quadradinhos pequenos, tá? Entre um R e outro R. Aqui a gente já contou, são 29 quadradinhos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, mais 4, 29. 1.500 dividido por 29 dá 52, ok? Uma outra forma, os aparelhos de ultrassom fazem aqui, inclusive. 60, porque um minuto tem 60 segundos, ok? E você divide pela distância. Por isso que no ecocardiograma, ele sempre vai medir frequência cardíaca, ele vai pedir para você medir a distância de um R no outro R, tá? Em segundos. Então, aqui você divide 60, o RR em segundos. A gente tem 29, né? Quadradinhos. A gente sabe que cada quadradinho tem 0,04, então é 29 vezes 0,04. Então, 60 dividido por esse resultado dá 52 também. Tá? Mas na prática a gente usa essa daqui, e isso daqui se você quer um número mais adequado. Isso daqui geralmente, né, os aparelhos de ultrassom que usam essa fórmula aqui. Então, onda P, só reforçando, a gente já falou, a primeira, nossa, aqui é D2, tá? D2 e aqui é V1. Então, a primeira fase, até o pico, isso aqui é átrio direito. Isso aqui é importante quando a gente for falar das sobrecargas, né? Atrás a gente vocês vão ver que vão voltar nesse gráfico aqui. Primeira fase, então, é do átrio direito, a segunda é do átrio esquerdo. Em V1, a segunda vai ser até um pouquinho negativa. Então, quais são a duração normal da onda P no máximo até 110 milissegundos, ok? A amplitude até 2,5 milivolts no plano frontal, ou 1,5 nas precordiais. Então, veja que nas precordiais a onda P ela é mais baixinha do que no plano frontal. E o eixo da P, que é o eixo do ritmo sinusal, tá? Que é bem semelhante ao do QRS, vai fala de 0 a 90, mas até menos 30 está dentro da faixa normal, tá? De menos 30 até o mais 90. Ok? O intervalo PR, então, veja bem, a gente tem aqui, ó, a gente tem a duração da onda P. Quando a gente fala intervalo, o intervalo é uma medida que usa a onda mais um segmento. O segmento PR é só essa linha isoelétrica. Inclusive, o segmento PR é a linha de base do eletrocardiograma. Quando a gente for falar de isquemias vão falar muito do supradesivo ou infradesivo do segmento ST, a base é o segmento PR, tá certo? Então, o intervalo, ele pega uma onda e o segmento. Tá? O intervalo PR normal vai de 120 a 200 milissegundos. Veja que tem alguma diferença de literatura, mas a diretriz brasileira, livro é de 120 a 200. Tá? Existe aqui para adultos, existe diferenças aqui com crianças, tá? Então tem tabelinhas para crianças, a gente vai ver mais para frente. O intervalo PR ele é importante para dar um tempo entre a contração, a despolarização, contração atrial, contração ventricular, que é para ter um enchimento adequado do ventrículo para manter o sincronismo átrio-ventricular, tá? Então, as células do nó átrio ventricular, elas atrasam um pouquinho a condução do átrio para o ventrículo, tá? E é interessante que a condução elétrica é só num sentido, tá? No nó átrio ventricular, só do átrio para o ventrículo, não volta pelo nó átrio ventricular. O complexo QRS vai ter várias características, né? Então, a gente tem em termos de duração para adultos, o normal é de 60 a 100 milissegundos. Então, a gente considera normal, que a gente vai falar dos bloqueios de ramos no QRS a partir de 120 milissegundos, ok? Crianças, essa duração é menor. O eixo do plano frontal do QRS é de menos 30 mais 90. A amplitude vai ser bem variável de acordo com onde a gente está olhando, ok?
Alguns detalhes aqui, porque também vão ser importantes as amplitudes do QRS quando a gente falar de sobrecargas ventriculares, tá? Então, a onda R em V5 e V6, ela tem que ser menor do que 26 milímetros, tá? Em AVL, menor do que 12. Em D1, 2 e 3, menor do que 20, tá? Esses números aqui são importantes a gente ter em mente quando a gente for falar de sobrecargas, ok? Então, V5 e V6 é onde a gente vai ter R's maiores, mas mesmo assim não devem passar de 26, tá? D1, D2 e D3 não pode passar de 20, tá? E em AVL não deve passar de 12. Morfologia do QRS. Então, isso aqui depende muito, então, igual a gente falou, da localização de onde você está olhando, mas um QRS pode ser só uma onda para cima, e se ela tiver mais de 5 milímetros, ela vai chamar então de R maiúsculo, ok? Aqui seria um R maiúsculo e um S minúsculo, um R minúsculo e um S maiúsculo, e aí vai. QRS, ok? Quando a gente tem só uma onda para baixo, a gente vai chamá-lo de QS, tá? QR, nesse caso aqui, o nosso famoso, né, bloqueio de ramo direito, que é o R'inho, S'inho, R' maiúsculo, tá? Lembrar que você pode ter só um entalhe na onda R, esse entalhe pode ser mais profundo, tá? Agora, se ele passa, se ele tem uma fase negativa, a gente vai de R e S, tá? Nesse caso aqui não é o S. E tem uns QRS bem aberrantes, tá? Que são QRS fragmentados. A gente vai ver isso aqui em doenças musculares, em algumas cardiopatias muito complexas, ou ventrículos que têm cicatrizes, tá? Mas então ele pode ser chamado, tem toda essa nomenclatura usando QR e S maiúsculo ou minúsculo, tá? Lembrar que o que chega primeiro se for para cima é R e o que começa primeiro se for para baixo é a Q. Isso aqui é importante também quando for falar de sobrecargas, tá? A transição do QRS de V1 a V6. A onda R vai aumentando e a maior geralmente é em V5. A onda S vai diminuindo e a maior geralmente é em V2, tá? Essa transição, ela muda, né? Quando a gente tem sobrecarga de um lado ou do outro, em algumas outras doenças também. Tá? Mas lembrar então desse padrão também, a gente olha de V1 a V6, a gente tem que ver essa progressão da onda R e essa regressão da onda S. Lembrar que a onda Q, a gente não deve ter Q, principalmente em V2, tá? E V5 e V6 tem Qs pequenininhas. Que é aqui, a onda Q. A onda Q, por que que a onda Q é importante? Porque a gente falar de infartos, né? Infartos, necrose a parede, morre célula muscular, você vai ter uma área inativa, que a tradução dela será ondas Qs. Mas a gente precisa saber que é normal e que é patológica. Então, uma Q normal, ela é estreita, ok? A duração é menor do que 30 milissegundos, ou seja, lembra que um quadradinho pequenininho tem 40, então ela é menor do que 30 e ela não deve ultrapassar em amplitude 25% da amplitude da onda R, ok? Tem uma exceção aqui em D3 e AVL, onde pode ter ondas Rs mais amplas um pouco, em D3 e AVL, mas na todas as outras derivações essa regrinha do 25% da onda R, ela tem que ser então mais baixa e tem que ter uma duração pequena, ok? Onde é comum então ter onda Q, você pode ter em D1, em AVL e de V4 a V6, mas com estas características aqui. Isso aqui então são ondas Qs fisiológicas normais daquele primeiro vetor que é a despolarização da parede septal, certo? O QRS, então, o eixo dele ó, vai desde o menos 30 até o mais 90, ok? Então ele vai ser positivo em D1 e positivo em AVF. Pode ser um pouco negativo em AVF, até ele chegar em menos 30, tá? Então aqui é o QS normal. A gente vai ter, quando a gente tem desvio do eixo para a direita, esse QS vai estar neste quadrante aqui, então vai de mais 90 até mais 180. Então aquele QS, aquele vetor, ao invés de estar para cá, vai estar para cá. Então ele vai ser positivo em AVF, negativo em D1. Tá? Ele pode estar desviado para a esquerda. Então, aqui geralmente são as doenças, né, que vão ter aumento do ventrículo direito, que trazem o eixo elétrico para cá. E para cá, as doenças que dão aumento do ventrículo esquerdo, tá? De menos 30 a menos 90. Este quadrante aqui, que a gente chama de desvio extremo do QRS, o eixo vai estar do mais 180 até ou do menos 90. Esse quadrante você não fala nem mais nem menos, a gente fala desvio extremo, né? Tá certo? Seria do mais 180 até o mais
Aqui vai ser quanto? Vai ser 300, né? E 60. Mas a gente fala desvio extremo. Então, para a direita, para a esquerda e o desvio extremo. Os bloqueios fasciculares ou de ramo também vão dar desvio do eixo, a gente vai ver isso. Regra prática, então, ó, você só olha D1 e AVF, tá? Então você veja que se no eletrocardiograma, muita derivação, tem 12. Se você só olhar D1 e AVF no plano frontal, V1 e V6, ou V1 e V2, V5 e V6, você faz diagnóstico de 90% das coisas, tá? Você olha então as extremidades. Por que D1 e AVF? São aqueles planos ortogonais, onde você vai ter aqui, ó, positivo nas duas derivações, o complexo QRS, o eixo vai estar entre 0 e 90, que é um eixo normal. Se ele for positivo em D1, mas negativo em AVF, vai ter o desvio para a esquerda, tá? Negativo em D1, vai ser nesse quadrante de baixo aqui. E positivo em AVF vai estar o desvio para a direita, de mais 90 até 180. Negativo nos dois, vai ser o desvio extremo, tá? Do menos 90 até o menos 180. Igual que eu falei, você pode vir daqui ou vir de um lado ou do outro, tá? Tudo bem? Então, olha D1 e AVF, a gente já sabe em qual quadrante que está. Agora, segmento ST. O segmento ST, lembra, segmento é um pedacinho, então, entre o final do QRS e o início da onda T. O início da onda T, ele é lento, tá? Ele não é uma coisa bem marcada, ok? Então, a gente tem o ponto J, que é exatamente o final do QRS e o início do segmento. E é uma coisa importante, para quando a gente vai avaliar teste ergométrico, o J mais 60 ou mais 80, também depende da literatura. Aqui foi mais 60. Por quê? Quando a gente esse segmento tem que ser horizontal e está na linha de base, e a linha de base, lembra? É o segmento PR, ok? Tem que estar na mesma linha, na mesma horizontal. Quando a gente aumenta a frequência cardíaca, que acontece num teste ergométrico, você automaticamente tem um infra do ponto J. Só que 80 milissegundos depois, ele tem que ter voltado à linha de base. Então, ele tem que ser ascendente rápido, quando a gente for falar de isquemia, ou quando vocês forem acompanhar teste ergométrico, tá? Por isso que quem está fazendo ergometria avalia o infra do ST 80 milissegundos para frente do ponto J, tá? E não no ponto J, porque o ponto J, ele abaixa mesmo um pouquinho nas frequências cardíacas mais altas, tá? Então, segmento ST tem que ser na linha de base. Se ele estiver acima da linha de base, então é o supradesnível do segmento ST, abaixo, desnível do segmento ST. Isso aqui geralmente é isquemia, que também pode ser hipertrofia, que seria aumento da massa muscular, né? A onda T. Como é que é uma onda T normal? Primeira coisa, ela é assimétrica, tá? Ela tem uma fase ascendente lenta e uma descendente rápida, ok? A onda T, geralmente, ela segue a polaridade positivo ou negativo da onda R que a precede, tá? Isso é válido, ó, para derivações onde o R predomina. Onde é isso? D1, D2, L, F, V4 e V5. Então, nessas derivações, são R's grandes, né? E ondas T têm que ser coincidentes, ok? A onda T, ela pode ser negativa em derivações do lado direito, tá? Tanto no plano frontal quanto na horizontal. Então, em V1, em AVR e em D3, ela pode ser negativa. O eixo da onda T também é entre 0 e 90. Então, tanto o eixo do P, do QRS e da T é entre 0 e 90, tá? Isso é uma variante do normal muito comum em crianças, que é uma da T um pouco mais alargada a base dela, e existe um supradesnível do segmento ST. O ponto J está acima, ok? Isso aqui é comum em crianças, em jovens, é o que a gente chama de repolarização ventricular precoce, tá? Por isso que todo laudo do eletrocardiograma a gente precisa ter a idade do paciente, tá? Porque a gente vai ver coisas que variam com a idade, tá? O sexo do paciente, a gente vai ver que o próximo é o intervalo QT, tá? Que ele varia com o sexo, tá? E a clínica, ok? Se isso daqui é uma pessoa de 50 anos que chega com dor na emergência, opa, um supra do ST, tá? Uma coisa importante é comparar também com eletros anteriores. Se a pessoa já tem, a gente até fala para a pessoa que tem isso daqui muito evidente, ó, anda com o eletro na carteira, né? Para você mostrar, porque comparar com o anterior, as isquemias são coisas transitórias que mudam de um eletro para o outro, de um minuto para o outro, inclusive.
tá? E por isso que a gente, né, vocês que estão acompanhando, que vão fazer aparecer arritmias e isquemias, hoje fotografa a tela, dá print screen, para a gente poder comparar, porque às vezes você só vai ter aquela extracístole, só vai ter aquele infra ou supra naquele momento que está lá, tá? Então comparar é importante, ok? Então, a onda T normal é essa daqui. Lembrar que a gente é comum a gente ter essa reprodução ventricular precoce em jovens e em atletas, tá? O QTC. O QTC precisa ser calculado, hoje os aparelhos também fazem isso. O intervalo QTC, então, ele vai do início do QRS, tá? Até o final da onda T. Esse é a única coisa que varia, tem a variabilidade de sexo, tá? Nas mulheres ele é um pouco mais longo, no máximo 460, e nos homens 450. Por que QTC? Ele é corrigido pela frequência cardíaca, porque à medida que você aumenta a frequência cardíaca, você diminui o tempo. A sístole continua praticamente a mesmo tempo de sístole, né? Mas agora o tempo de diástole vai encurtando, então esse QTC vai encurtando, né? Então você precisa fazer a correção pela frequência cardíaca, tá? Essa é a fórmula mais tradicional de correção, tá? A onda U. A onda U é uma onda, né? Tá aqui representadinha aqui, porque ela está pontilhada. Ela pode aparecer ou não nos eletrocardiogramas. Geralmente, quando ela aparece, é nas derivações ó, de V2, V3 e V4. É uma onda bem baixinha, tá? Menor do que 2 milímetros, tá? Ou milivolts, ok? A onda U é importante a gente conhecer, porque às vezes a gente vai achar estranho, né? Ela não tem um significado assim muito importante, nem a etiologia dela possivelmente ela é porque existe alguma coisa se repolarizando no ventrículo mais tardiamente, né? Ou por Purkinje ou miocárdio, ok? Mas qual que é a importância de conhecê-la? Primeiro saber que existe para a gente diferenciá-la de onda P, tá? Tem alguns elétrons que a gente fica em dúvida se não tem duas P's aqui e um QRS. Então, lembrar que a onda U a gente vai ver legal aqui, ó, de V2, V3 e V4. A gente não vai ver onda U em D2, por exemplo, que é onde a gente vê bem onda P, tá em D1, ok? Mas isso às vezes confunde a gente. Pô, será que são duas P's e um QRS? A gente vai ter, né? Vai falar sobre bloqueio átrio-ventricular. Existem ondas T's que são bífidas também, tá? Mas aí a onda U é bem na corcovinha, é só um ondulado que tem aqui nessa fase descendente, né? Mas é importante a gente conhecer que existe onda U também. Ok, estamos terminando, né? O eletro da criança é diferente do adulto, por isso, então, a idade para você dar laudo no eletro é fundamental. E por que que ela é diferente? Porque logo após o nascimento, a gente vai ter uma queda, né, rápida, né, em torno de 2 semanas, tá, da resistência vascular pulmonar, tá? Lembrar que na vida fetal as resistências vasculares, né, dos dois ventrículos é semelhante. Então, o eletro de um recém-nascido vai ter forças de ventrículo direito semelhantes a de um ventrículo esquerdo, ou até predomínio do direito, que é de massa muscular, tá? Um eletro de um prematuro pode ser de qualquer jeito, então cuidado na avaliação de sobrecargas dos prematuros, porque essa diferença de resistências vasculares durante a gestação muda um pouquinho, então veja bem, quando a gente for falar de critérios de sobrecarga, vale para um coração biventricular, tá sem essas cardiopatias doidas, né? E do adulto ou de uma criança maior, que a gente vai ver a transição quando ocorre, tá? Então, diminui a frequência cardíaca, então, após o nascimento, né? E aumenta a espessura da parede do tórax. Então, o que vai acontecer com esse aumento de espessura do bebê até o adulto? As amplitudes do RR no bebê vão ser maiores, tá? E do adulto vão ser menores, tá? Então, as variáveis dependem daqui: frequência cardíaca, os eixos, voltagens e os intervalos. Um gráfico só para exemplificar, então aqui é um esquema, né, de um ventrículo direito e de um ventrículo esquerdo num recém-nascido, primeiro mês de vida. Veja que a parede, a espessura, a massa ventricular direita, muitas vezes é de igual para um pouco maior do que a do ventrículo esquerdo. Então, no primeiro mês de vida, o VE é maior que o VD, acho que está invertido aqui. Tá invertido aqui, mas do jeito que daqui, ó, com um mês de vida, o VE é menor do que o VD, em termos de massa muscular, tá? Após os 6 meses, a proporção entre VE e VD elas já são semelhantes. Aqui é o padrão adulto, ó. O padrão adulto, ó, o VD é bem fininho, tipo a espessura de uma parede do ventrículo esquerdo de um adulto é em torno de 10 milímetros, a do esquerdo, a do direito é em torno de 3 milímetros, só pra vocês terem uma ideia, tá? Lembra da pressão que o Dr. Mansur falou? A pressão aqui de um adulto é 120 por 80, aqui é 25, 30 por 10, tá? Então, isso daqui vai cair. Então, após os 6. Veja bem, isso daqui é para a gente depois, quando for dar laudo em eletro de criança. Primeiro mês de vida, nós vamos ter sempre predomínio de ventrículo direito, certo? Até os 6 meses,
vai ter essa transição eletrocardiográfica e não existe um dia, um mês, certo? Após os 3 anos de vida, você deve ter um eletro já com padrão de adulto. A gente falando de eixo elétrico de precordiais, tá? Isso aqui foi pergunta de prova lá no curso do SIC Kids, tá? A partir de quando um eletrocardiograma da criança tem o padrão do adulto? A partir dos 3 anos de idade, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que andar com tabelinhas, né? Essa é a tabela, tá? Que está na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? A última é de 2016. Ela é baseada no Davignon, né? Que é um clássico aí. Ela é um pouco né, cheia demais, tal. Então, veja bem, você tem, olha por idades, ó, 1 dia, 3 dias, 7 dias, meses, até a adolescência. Daqui para frente são padrões de adultos, tá? E você tem de todas as ondas, de todos os segmentos. Eu recomendo vocês terem essas daqui, que é mais prática, mais fácil o acesso, ok? Esse daqui, o pessoal do SIC Kids utiliza essa tabela, tem aqui as referências, ela é bem mais palatável, assim, o visual delas, ok? Aqui você tem a frequência cardíaca pela idade, tá? Os eixos pela idade, a média e as variações, e aqui os intervalos, PR, QRS e o QTC, tá bom? Posicionamento de eletrodos é diferente do adulto e da criança? Não, no mesmo lugar, tá? Veja que aqui está exemplificando um eletrocardiograma de 15 derivações, tá? Você tem aquelas 12 mais V3R, V4R e um eletrodo posterior V7, tá? O pessoal do SIC Kids faz eletro de 15 derivações, tá? Mas a posição é a mesma, ok? Esse slide aqui é de um aplicativo de celular, ele não está mais à disposição, tá? Não sei por que fecharam, mas ele era muito legal. Mas ele mostra para a gente ter uma ideia assim, visual, bem legal, de como que essa transição do eixo elétrico, ó, de um recém-nascido a termo. Então, o eixo elétrico vai estar aqui para a direita, tá? E ele vai gradativamente indo para a esquerda. Então, após os 6 meses, né, da maioria das crianças, já é para estar aqui de 0 a 90, ok? Então, isso é uma transição gradual, não tem uma data certa, por isso que a gente sempre tem que olhar com uma certa parcimônia, né? A gente vê que falar de sobrecarga ventricular direita numa criança, num lactente, é muito difícil. O cardiopediatra tem muito mais trabalho para dar laudo num eletro do que o cardiologista adulto, que é um padrão, né? Fugiu daquele padrão, tá errado. Então a criança tem esses meses, tá? De tolerância e de uma sobrecarga ventricular direita, tanto de eixo no plano frontal, como daquela transição no QRS nas precordiais, tá? Aqui, ó, esse é um exemplo de uma arritmia sinusal que era para mostrar para vocês que nem todo RR irregular é doença, tá? Isso é muito comum em criança, isso é um traçado de uma menina saudável de 8 anos, ok? Só que, quais são as características? Porque a gente sabe que isso não é uma arritmia. Primeiro, as P são todas iguais e os PR são todas iguais. Toda P tem um QRS, tá? E se tivesse dinâmico, você veria que isso ocorre junto com a respiração. Por causa do sistema, né, simpático, parasimpático, diferença de pressão com o movimento do diafragma, você tem na inspiração um aumento da frequência cardíaca, na expiração uma redução da frequência cardíaca, tá? Então nem todo RR irregular é uma alteração, tá? Isso daqui, todos nós temos isso daqui. Isso daqui é muito mais exuberante no bebezinho, na criança pequena. A partir da adolescência, adulto, isso já vai ser, variabilidade do RF fisiológico já vai diminuindo, tá? É muito pequenininho. Outra coisa diferente na criança é a evolução das ondas T nas precordiais direitas, tá? Isso aqui gera bastante confusão quando a gente dá, os adultos dando laudo em criança, por quê? Lembra que eu falei para vocês que infra do ST e onda T negativa, onde não é para ser, é igual isquemia para um adulto. Agora, na criança, a gente tem uma evolução diferente dessas ondas T's. Aqui são pedacinhos de elétron, todos eles estão pegando V1, V2 e V3, e aqui em várias faixas etárias. Aqui já uma definição bem importante para quando a gente for falar de sobrecarga ventricular direita. Em V1, a onda T só é positiva nos primeiros dias de vida, tá? Os primeiros 2, 3 dias de vida. A partir daí, uma onda T positiva é um critério muito importante de sobrecarga ventricular direita, tá? Até os 8 anos de idade.
Depois, na idade adolescente e adulta, essa onda T pode ser positiva ou negativa, e isso é normal, tá? Então, uma onda T positiva do terceiro dia de vida até lá os seus 7 anos é um critério forte para sobrecarga ventricular direita. Isso, ao contrário, significa dizer que a onda T é negativa, tá tirando os primeiros dias de vida até 8 anos. Aqui a gente tem então no recém-nascido a onda T positiva D1, V2 e V3. A partir do terceiro de vida, ó, negativa. Esse negativo até V3, às vezes até V4, ele vai ó, até os 7 anos de idade. Isso é normal. Um adulto que chega com esse eletro aqui, ó, que era para ser assim, isso aqui é fortemente sugestivo de uma isquemia. Tá? É onde? Da parede septal, anteroseptal, que é onde vai estar V1, V2, V3. Tá certo? Tá? Então a gente tem que ter esse conceito para a gente poder laudar o eletro. Muitos laudos no eletro colocam reprodução infantil. Tá? Se a gente colocar eletrocardiograma normal para a idade, falando que a criança tem 3 anos de idade, a gente já está implícito de que esse daqui é o esperado. A partir de 8 anos, então, a onda T fica positiva em V2 e V3, tá? Sempre positiva. E ela pode ser positiva ou negativa em V1, certo? Então, terminando, ó, comparando então, aqui é plano frontal. Aqui é um recém-nascido, na linha de cima, de D1 até a VF, aqui é um adulto. Veja que o eixo elétrico, ó, primeiro, ritmo sinusal. Vamos olhar D2, a onda P positiva, todo QRS tem uma onda P, tá? E ela também é positiva em D1, também positiva em AVF, ela é negativa em AVR, ó. Isso é ritmo sinusal. Tanto para a criança quanto para o adulto, ó. Isso é um adulto jovem, ó. Positiva em D2, positiva em D1, positiva em AVF, negativa em AVR. É um ritmo sinusal, toda P tem um QRS. Agora o eixo elétrico, ó, lembra daquele gráficozinho simples? Está negativo em D1, então só pode ser nesses dois lugares aqui. Agora está positivo em AVF, então só pode ser aqui. Então o desvio do eixo para a direita num recém-nascido. Do adulto, positivo em D1, então está nesses dois aqui. Positivo em AVF, só pode ser nesse daqui, de 0 a 90, tá? Então, se a gente olhar D1 e AVF, tanto do adulto como de uma criança, já dá para a gente ter uma ideia. E D2, a gente vai ver o ritmo e vai ver o eixo elétrico, tá? Tanto da onda P quanto do QRS. Agora, plano frontal, ó, da criança, então, aquele vetor vai estar desviado mais para a direita. Então, as derivações que olham, que é o V4R ou V3R, né? O V1 e o V2 vão ter ondas Rs maiores do que a S, e o contrário lá em V5 e V6, ó, a onda S profunda. Então, essa é a transição de um elétron de um recém-nascido que tem um predomínio elétrico ainda, o vetor ainda está desviado para a direita. Ondas R mais positivas nas derivações de VD e ondas S na derivação de 5 e V6. O adulto jovem, onde o eixo já foi lá entre 0 e 90, ó, V1 e V2 vai ver então ondas S mais profundas, R's pequenos, e ondas R's grandes. Olha a transição normal, ó. A onda R vai crescendo, ela é maior em V5, e a S vai diminuindo, ela é maior em V2. Tá bom? Era isso daí, são as referências. Obrigado.